galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o professor Tiago Andrade e vamos juntos na aula de hoje trabalhar um conteúdo muito importante para os vestibulares e muito importante no nosso dia a dia, aplicado diretamente ao nosso cotidiano, que é o movimento de queda livre, um movimento que ocorre devido às forças gravitacionais que a Terra exerce nos corpos que estão dentro do seu campo gravitacional. Então, nós vamos começar a nossa aula a partir de agora. Vem comigo. Queridos, já estamos aí projetando o nosso quadrinho virtual freneticamente, onde nós vamos trabalhar o conceito de queda livre dos corpos. Professor, mas o que é, enfim, esse movimento de queda livre? Queridos, o movimento de queda livre, ele é um movimento que é caracterizado quando um determinado corpo vai ser abandonado a partir de uma certa altura em relação a um referencial, que geralmente vai ser o nosso solo. E, evidentemente, que quando a gente fala que esse corpo é abandonado, né, esse corpo sofre um abandono, eu posso considerar que a velocidade inicial do movimento vai ser de 0 metros por segundo. Professor, por quê? Porque o corpo foi abandonado. E se esse corpo é abandonado, esse corpo não possui velocidade. A gente fala que a velocidade inicial do corpo no movimento de queda livre é de 0 metros por segundo. Aí você abandona esse corpo a partir de uma determinada altura em relação ao solo, em referencial. Então, vamos pegar esse referencial aqui, que é o nosso solo, o nosso chão. Vamos imaginar que a gente tenha um determinado obstáculo que possui uma determinada altura. Olha lá. Aí você tem esse referencial aqui, que é o nosso solo, nosso chão. E você vai abandonar de uma certa altura um corpinho. Vamos colocar esse corpinho vermelhinho aqui. A velocidade inicial dele vai ser 0 metros por segundo. Professor, por que a velocidade inicial é 0? Porque eu vou abandonar esse corpo. Nesse caso, quando eu abandono esse corpo vai começar a executar esse movimento de queda livre, porque nós sabemos que dentro do campo gravitacional terrestre existe uma aceleração gravitacional. É essa força gravitacional que vai ser responsável por esse corpinho vermelho entrar em movimento. Essa gravidade aponta para o centro da Terra. Ela tem um valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o valor da aceleração gravitacional. Vamos até colocar aqui, ó. Esse é o valor da aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade. Essa aceleração gravitacional é que vai fazer com que o corpo, então, entre em movimento. E aí, freneticamente, esse corpo começa a fazer um movimento de queda, chegando rapidamente aqui ao nosso solo. E aí a gente pode perceber, evidentemente, que esse corpinho saiu de uma determinada altura e chegou lá no solo. Ele percorreu aqui uma distância que eu vou chamar de ΔH. Agora, é importante a gente lembrar alguns conceitos básicos desse tipo de movimento. Quando existe a presença de uma aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado.
Então, vamos lembrar quais são as características desse movimento uniformemente variado. Bom, vamos colocar aqui, olha, a aceleração gravitacional vai caracterizar o movimento como um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse pedacinho desse capítulo aqui nós já estudamos e nós vimos que existem 3 fórmulas que compõem esse movimento. Professor, quais são as fórmulas que compõem esse movimento? Bom, a primeira formulinha que nós estudamos é aquela formulinha que a posição do móvel é dada a partir da posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo de movimento, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, isso é chamado de função horária dos espaços, onde S e S0 representa a posição final e a posição inicial. O V0 representa a velocidade inicial do móvel. O T representa o tempo de movimento e o A representa a aceleração do movimento. Agora, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, uma outra fórmula que nós estudamos é a formulinha da velocidade, que é V é igual a V0 mais AT, que no caso diz que a velocidade final é a velocidade inicial mais o produto da aceleração pelo tempo. E temos também uma outra equaçãozinha, que é chamada equaçãozinha de Torricelli, que diz que V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos lembrar, V é a velocidade final do móvel, V0 é a velocidade inicial do móvel, o A é a aceleração e o delta S é o deslocamento escalar, a distância percorrida por esse móvel durante o movimento, a variação do espaço. Agora, nós vamos aplicar aqui as mesmas fórmulas, porém nós vamos substituir alguns parâmetros. Tiago, por que nós vamos aplicar as mesmas fórmulas? Porque eu estou falando que o movimento de queda livre é quando eu abandono um corpo, a velocidade inicial é 0, porém esse corpo começa a adquirir movimento, começa a adquirir velocidade, porque ele sofre a ação de uma força de origem gravitacional. E essa força de origem gravitacional possui essa aceleração G de 10 metros por segundo ao quadrado. A maioria dos exercícios vão considerar esse valor. Na realidade, no nível do mar, essa gravidade de 9,86 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente sempre considera aquele valorzinho ali de 10 metros por segundo ao quadrado na maioria dos exercícios. Ok? Combinado? Agora, Tiago, vamos então substituir esses parâmetros que você falou. Bom, como é um movimento teoricamente estudado na vertical, quando eu usava S e S0 para representar posição e posição inicial, agora eu vou chamar de H. Então, nesse movimento aqui, a fórmula que expressa a posição dele vai ser essa aqui, ó. A altura vai ser o valor da altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo de deslocamento mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Repara que eu substituí S e S0 por H e H0, porque se trata de movimento vertical, então é a altura e a altura inicial. E eu substituí a aceleração por G, porque a aceleração do movimento é a aceleração gravitacional. Bom, na maioria das vezes, eu posso substituir isso aqui do seguinte modo. Olha, como eu quero considerar esse tempo aqui, eu tenho que a velocidade inicial é sempre 0. Então, nesse caso aqui, essa velocidade inicial aqui, ó, ela vale sempre 0. Então, em tese, eu já tenho que essa fórmula ela pode ser expressa como H, vai ser o H0, posição inicial, mais a gravidade do movimento, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ela já ficou um pouquinho o quê? Menor. Se eu considerar,
Presta atenção. Se eu considerar o movimento ao contrário, ou seja, eu vou admitir que ele vai sair da posição zero e ele vai percorrer uma determinada distância que eu vou chamar de h. Então, eu estou fazendo ele sair do zero e chegar numa posição h. Eu estou trocando, invertendo a trajetória. Se eu fizer esse raciocínio aqui, eu vou chegar que a fórmula fica apenas h, que é a altura que ele vai percorrer, a altura de queda, vai ser dado pela gravidade multiplicada pelo tempo ao quadrado e dividido por 2. Essa formulinha aqui é a fórmula mais simplificada possível desse movimento. Professor, necessariamente eu tenho que saber essa fórmula? Não, você tem que saber a formulinha original. S é igual a S0 mais V0T mais até ao quadrado sobre 2, que é essa formulinha aqui. Então, essa é a fórmula que você, de fato, tem que saber e tem que entender. Essa formulinha do H igual a GT ao quadrado sobre 2 é apenas uma fórmula simplificada que vamos utilizar principalmente quando a gente quer descobrir o tempo de movimento quando se conhece a altura de queda dessa partícula, desse corpinho. Inclusive, vamos fazer uma aula experimental, onde nós vamos calcular o tempo de reação para uma pessoa. O Thiago vai deixar uma reguinha cair e eu quero ver em que instante você vai perceber que essa reguinha está caindo e você vai pegar essa reguinha. E aí nós vamos usar essa formulinha para descobrir o seu tempo de reação em relação ao movimento. Uma experiência muito bacana que a gente vai fazer numa aula prática já já. Agora, Thiago, vamos aplicar a outra fórmula? Claro, queridos, vamos sim. A segunda fórmula que nós temos do movimento é essa formulinha que diz que a velocidade final é a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo t. Repara que eu estou usando a segunda fórmula. V é igual a V0 mais AT. Porém, eu troco a aceleração do movimento pela aceleração gravitacional. Mas nós podemos perceber que, como se trata de uma queda livre, essa velocidade inicial novamente vale zero. Ela vale zero porque o corpo é abandonado. Então, ele parte do repouso. E, nesse caso, a nossa formulinha é muito simplesinha. Olha, ela vai ficar apenas que a velocidade final do corpo é dado pelo valor da gravidade vezes o tempo de movimento. Velocidade é a gravidade vezes o tempo t. Porém, isso aqui se usa de forma simplificada a partir daquela formulinha principal ali que o Thiago marcou de asterisco verdinho. Então, nós temos que entender que essa fórmula é apenas uma fórmula que simplifica o movimento de queda livre. Repara que eu posso admitir a velocidade com que essa partícula vai chegar no solo se eu descobrir o tempo de queda. Lembrando que o tempo de queda vai ser calculado na primeira formulinha. Substituindo o tempo de queda na segunda, eu posso descobrir a velocidade que essa partícula vai ter quando ele chegar ao solo. E aí, por fim, freneticamente, nós podemos aplicar a terceira formulinha que compõe o movimento retilíneo uniformemente variado, que é chamada equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais o dobro da aceleração, que nesse caso é a gravidade, vezes a variação da posição, ΔS, que o Thiago vai trocar por ΔH. Lembre-se, como se trata de movimento vertical, a posição vai ser dada em relação à altura, em relação a um determinado referencial, que na maioria das vezes vai ser o solo. Mais uma vez, vamos desenvolver essa formulinha um pouquinho. A velocidade inicial é sempre zero. Zero elevado ao quadrado continua sendo zero. Então, desse modo aqui, a gente pode chegar na formulinha da seguinte maneira, que a velocidade final ao quadrado é o dobro da gravidade
vezes o ΔH. Essa fórmula aqui, que o Tiago está colocando de laranja, professor, eu tenho que saber essa fórmula de laranja? Não, você vai desenvolver e chegar nela se for necessário. Ela é proveniente dessa equaçãozinha aqui que nós já conhecemos lá do capítulo anterior, que é chamada equação de Torricelli. E são essas fórmulas que vão compor o movimento que nós chamamos de queda livre. Um movimento que acontece naturalmente sobre a ação gravitacional. Aqui nós temos uma observação bem interessante, né, para fazer uma aplicação ao dia a dia, né, e fazer algumas considerações. Bom, em tese, eu tenho esse tipo de movimento de queda livre, que pode ocorrer de duas formas. Vamos tentar entender isso aqui. Ó. O Thiago vai colocar aqui a situação e nós vamos tentar explicar isso aqui. O Thiago está colocando ali para você esse movimento de queda livre. Tá? O primeiro movimento, você está soltando uma maçã e uma pena. Você pode perceber que, na prática, se você soltar uma maçã e uma pena, a maçã vai chegar ao solo muito mais rápido, num tempo de queda muito menor do que quando comparado com o tempo de queda da pena. Porque nós estaríamos levando em conta as forças de resistência do ar. Então, a primeira situação aqui, nós estamos considerando as forças de resistência do ar, que foi proposto por Aristóteles no século II antes de Cristo. Ele menciona que se você soltar corpos de massas diferentes de uma determinada altura, eles terão tempos de quedas diferentes. Quanto maior a massa, menor o tempo. Quanto menor a massa, maior o tempo de queda, porque ele levou em conta o estudo da resistência do ar. Porém, Galileu Galilei despreza essas forças. Então, sem a resistência do ar, Galileu Galilei verifica que quando você solta uma maçã e uma pena, esses corpinhos vão atingir o solo no mesmo instante quando esses objetos são colocados no vácuo, ou seja, quando não existe a interferência do ar. As fórmulas que nós acabamos de verificar no nosso estudo são formulinhas que são aplicadas quando a gente desconsidera as forças dissipativas, ou seja, as forças de resistência do ar, as forças de atrito. São exclusivamente para serem usadas quando nós desconsideramos essas forças de resistência. Ok, queridos? Combinado? E, a partir disso, a gente vai conseguir fazer esses exercícios de movimento de queda livre, que é fácil e tenho certeza que você vai conseguir entender perfeitamente essas aplicações. Então, agora é a hora da gente começar a praticar essas fórmulas, a praticar esse movimento e a entender esses movimentos aqui. Bom, com base nisso aqui, o Thiago vai jogar para você um exercício de aplicação que está na minha listinha desse conteúdo. E vamos colocar aqui o nosso primeiro exercício, que é a questão 7 da nossa listinha, que diz o seguinte, olha só. Visando estimar a medida da altura de um edifício, uma pessoa abandonou a partir do repouso. Opa, essa informação é importante. Abandonou a partir do repouso. Eu estou considerando que a velocidade inicial do movimento é 0 metros por segundo. Eu abandono esse corpo. Um objeto cujas dimensões são desprezíveis e cuja massa é de 200 gramas. O objeto
é então abandonado do topo do prédio a partir do repouso e atinge o solo em 3 segundos. Opa, essa informação é importantíssima. Esse corpinho está atingindo o solo após 3 segundos de movimento. Então, o tempo de queda é de 3 segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre como 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar lá, ó, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E despreze qualquer tipo de atrito. Opa, se nós vamos desprezar atrito, conforme Galileu Galilei, nós vamos usar as equações que nós aprendemos no nosso quadrinho anterior. Determine, então, a altura desse prédio medida em relação ao solo. Bom, vamos aqui colocar aquela representação do desenho, porque a física, ela precisa dessa parte de entendimento, dessa parte conceitual aqui, ó. Então, aqui nós temos o nosso referencial, que é o solo. Está aqui, bonitão, solo. E eu vou abandonar isso aqui de uma determinada altura. Digamos que eu quero descobrir essa altura, que é a altura em relação ao solo, H. Como eu vou conseguir descobrir essa altura em relação ao solo? Bom, nós podemos usar aquela formulinha da equação horária do espaço, que de forma simplificada a gente viu que a altura é a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é aquela formulinha simplificada do movimento. A altura do movimento depende do tempo de queda. O tempo de queda depende da altura onde o corpo é abandonado. Nesse caso vai ser fácil. Olha só, a altura H vai ser dado, bom, pela gravidade, o exercício quer que você considere 10. O tempo de movimento que eu conheço, que nesse caso vale 3, elevado ao quadrado, isso tudo dividido por 2. 10 dividido por 2 vai me dar 5. 3 ao quadrado vai me dar 9. 5 vezes 9, eu vou chegar que essa altura é de 45 metros. O que isso quer dizer? Que se eu abandonar um corpinho de uma altura de 45 metros, ele vai gastar exatamente 3 segundos para chegar ao solo. Por isso, senhoras e senhores, que o gabarito da questão é a letra D de doidão. O exercício ele é simples, o exercício é prático e tenho certeza que você vai conseguir entender, esses movimentos. Você vai conseguir entender as aplicações das fórmulas desse movimento. Dentro desse exercício, para a gente finalizar, eu poderia também perguntar qual é a velocidade com que esse corpo chega ao solo. Então, digamos que eu pergunte para você, como letra B, qual será a velocidade com que esse corpinho vai chegar ao solo? Então, a gente tem aqui um corpinho que foi abandonado. Abandonado, velocidade 0 metros por segundo. Esse corpinho começa a cair freneticamente e após 3 segundos ele vai chegar ao solo. Agora, com qual velocidade? Aí a gente iria usar aquela segunda formulinha, que nós aprendemos que a velocidade é a gravidade vezes o tempo de movimento. E essa velocidade é o valor da gravidade, que vale 10, vezes o tempo de movimento, que nesse caso foi dado, vale 3. 10 vezes 3 quer dizer que a velocidade vai ser de 30 metros por segundo, ou seja, ele vai chegar ao solo com a velocidade de 30 metros por segundo ou 108 quilômetros por hora. Queridos, a aplicação ela é simples, a aplicação ela é fácil, porém a gente precisa o quê? Precisa praticar esse movimento para que você possa, então, compreender a aplicação dessas fórmulas no seu dia a dia. Beleza? Queridos, já já a gente volta com uma aula prática e top de linha sobre o tempo de queda dos corpos. Beleza? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.
Bye, bye.